Esta emissão dos Grandes Adeptos acontece em espaço exterior. Em boa verdade, é a última da temporada e, simbolicamente, estamos pela primeira vez nas novas instalações, nas instalações recentemente inauguradas da Liga Portuguesa de Futebol, com uma plateia que nos recebe. Obrigado a todas e a todos os que estão nesta sala. E, obviamente, vamos, desde já, saudar devidamente o nosso painel e também o Presidente da Liga, que nos vai acompanhar no debate que fazemos hoje. Obrigado, obrigado. A emissão dos Grandes Adeptos vai permitir refletir sobre algumas questões que Nuno Magalhães, olá Nuno, viva. Olá, viva. Diogo Feio, olá Diogo. Olá. E Rita Garcia Pereira, olá Rita. Olá, bom dia. Viva. Vão colocar a Reinaldo Teixeira, o nosso convidado e anfitrião. Viva, obrigado por nos receber nas instalações da Liga e pela disponibilidade para debater com três adeptos, enfim, que podem colocar algumas questões mais delicadas. Então é para a vossa visita, bem-vindos à Casa do Futebol Profissional, e dizer-vos que é uma alegria estar aqui convosco e com três adeptos, digamos, dignos adeptos, grandes conhecedores deste mundo do futebol, e por isso espero bem conseguir responder às questões que já sei que vão ser delicadas, mas tentarei responder. Reinaldo Teixeira é Presidente da Liga desde há 1 ano e 3 meses, abril de 2025, mas tem uma ligação à Liga de 3 décadas. Bastante Sim, tempo, verdade, digamos assim, nesta engrenagem. É verdade. Entrei para esta casa de futebol profissional na época 95-96, por isso já lá vão 30, neste caso 30 anos e mais uns meses. E assumi este cargo que me honra bastante, tomei posse no dia 16 de abril de 2025. Vamos ao debate. Há uma série de questões que cada um dos comentadores, o Nuno, e apresento à plateia, que eventualmente pode não acompanhar o programa enquanto grande adepto do Benfica, o Diogo enquanto grande adepto do Futebol Clube do Porto e a Rita enquanto grande adepta do Sporting Clube de Portugal. E é a Rita que inicia com uma questão sugerida pela Rita que diz respeito à vida de adepto. Bom dia, antes de mais, obrigada pela recepção. A minha primeira pergunta prende-se com justamente o cartão de adepto e como é que explica o falhanço do anterior cartão e como é que acha que a nova proposta de cartão poderá, por exemplo, diminuir a violência no futebol? Rita, eu acho que o melhor cartão do adepto é a prova daquilo que os adeptos ao longo desta época nos presentearam. Ou seja, houve um crescimento enorme de adeptos, como sabe, nos nossos estádios. Atingimos o recorde sempre na Liga 2, Liga Mel Super. Tivemos mais de 4 milhões de adeptos nos estádios. Tivemos mais de 50 milhões de telespectadores. Por isso, os adeptos têm provado que, no fundo, gostam do futebol e, ao mesmo tempo, fazem questão de aumentar a sua presença ano após ano. E, embora tenham aumentado, tenham crescido, as ocorrências negativas decresceram. E decresceram quase em 40%. Por isso eu penso que o melhor cartão do adepto é dar-lhes presentes para que eles vão mais vezes ao futebol. Presentes? Não, presentes, simpatias, boa recepção, colhê-los com digamos... condições. Com condições, conforto, experiências, tudo isso, não é? Bom, entremos nas questões que preocupam os adeptos, os associados, mas também, obviamente, as estruturas dirigentes dos clubes. Desse ponto de vista, o Nuno e o Diogo têm aqui algumas questões muito específicas para colocar. Nuno, sugiro-te que, em relação ao tópico do quadro competitivo da Liga, faças a introdução. Proponho que o faças e que, obrigado, Tiago. Queria que abras esse tema, digamos assim, certo, com o Presidente da Liga. Queria primeiro começar por agradecer a disponibilidade e a magnífica recepção. Nem sempre é habitual os principais atores do futebol estarem disponíveis para falar com os adeptos e isso é sempre de salientar. Cumprimentar também
a plateia. E fizeste bem, Tiago, em dizer quem era quem, que eu era do Benfica e o Diogo é do Porto, porque se repararem eu estou de riscas, reparei agora, estou de riscas azuis e brancas e o Diogo de riscas vermelhas e brancas. Portanto, ninguém diria, mas é uma prova e uma marca deste programa que é o fair play, não é? E portanto, apesar de tudo... Vieram disfarçados. Viemos disfarçados, reparei agora. Mas eu queria de facto lançar esse tema, que é um tema recorrente, que o Presidente seguramente já respondeu muitas vezes a esta questão e que admite também que não possa dar uma resposta tão aberta como quando nós gostaríamos e quando o próprio gostaria, mas tem um pouco a ver com esta questão tão falada e este ano até particularmente comentada do quadro competitivo, não é? Das equipas, sobretudo aquelas que estão nas competições europeias e desejavelmente vão mais longe, que nem sequer foi o caso da minha, infelizmente, este ano, mas a exceção confirma a regra. Se me permitem esta à parte, mas não era para começar as hostilidades, mas era só para enquadrar a questão. Se está ou não em cima da mesa a dita reformulação dos quadros competitivos, eventual redução, já não falo em propostas mais ambiciosas, chamemos-lhe assim. Não, 3 notas antes de fazer a pergunta. Primeiro dizer-lhe que entendo que é nosso dever, daqueles que estão no fundo nestes cargos, se disponibilizarem para falarem com todo o universo que faz parte do futebol, porque não há futebol sem adeptos, não há futebol sem jogadores, não há futebol sem árbitros, não há futebol sem treinadores, e acho que se queremos estar nestes cargos, temos de estar disponíveis, seja ele, até mesmo em momentos mais sensíveis e que possam ser até incomodativos algumas perguntas, mas tenho isso claro e nunca me irei recusar a responder. Deixe-me só dizer aqui em relação à Rita há bocadinho, e peço desculpa, Tiago, de faltar um pouco atrás. Não há problema. Talvez não o disse, devia ter dito. Ou seja, nós, como reconhecemos tanto a importância dos adeptos, lançámos um programa que foi recentemente lançado aqui, digamos, em Matosinhos, que é o 12º jogador. E nesse contexto tem tão somente isso, que é irmos ao longo do território nacional a 14, digamos, espaços das escolas. É um programa, digamos, que tem, digamos, como parceiros a PSP, a GNR, a APCVD, o Ministério da Educação e também a arbitragem. O que é que pretende é, tão somente quanto isso, incentivá-los a que vão e que gostem cada vez mais do futebol, que gostam, como nós sabemos, e também pedir-lhes que eles sejam embaixadores desses valores, digamos, do bem-estar, do fair play, do respeito, não só eles, mas também para os seus familiares, para os seus pais, irmãos, avós, mães, enfim, de forma a que nós vejamos o futebol, o adversário é um adversário, não um inimigo. E isso vai ajudar, na minha opinião, a que isso aconteça. Quanto à pergunta que me colocou da questão das competições, do quadro competitivo, nós neste momento tão sensível, como no fundo sabe, e desafiante que é digamos, a chamada centralização, fizemos uma viagem não só pelo país, mas também por vários cantos do mundo, nas principais ligas europeias, falando não só com experiências desses países, mas também com os próprios operadores televisivos. E o que entendo dos operadores televisivos é que se eu tenho um produto para vender, se eu reduzo esse número de equipas, consequentemente vou ter menos produto para vender, receita. Menos receita. E por isso, digamos, esta é uma opinião transversal a todos os operadores e, na verdade, não está em cima da mesa a redução de equipas nem a alteração do quadro competitivo. O que está sim é, digamos, fez uma democratização da Taça da Liga, ou seja, aquela que hoje é feita em formato Final Four, a Allianz Cup, nós temos tudo previsto para que na época 26-27, não 27-28, 26-27 mantém-se o formato atual, mas depois 27-28 iremos alterar de forma a que todas as equipas possam participar nessa competição. A questão da Taça da Liga interessa particularmente ao Diogo, que não gosta de a ver, ou de ver... Ele nunca a viu, portanto. Ele não viu, Ou não nem é existe. verdade. É para ver uma vez. Não existe, por Vi uma isso, vez. portanto, para o Diogo. Tem mal. Não gosta por despeito. Ou de ver o Futebol Clube do Porto a jogá-la, porque isso é factual e dito por grandes adeptos que, enfim, que fazem história neste programa e debatem todas as semanas. O Nuno Encarnação, que antecedeu o Diogo, também tinha, enfim, essa visão. Isso está muito evidente. Isso é factual. O Diogo tem, e estou aqui, obviamente, a identificar, a conotar o Diogo com o seu clube, no tom que nos caracteriza, porque o Diogo traz uma reflexão sobre o quadro competitivo que decorre de um pensamento muito claro que André Vilas-Boas expressou no início do mandato. Diogo. Muito obrigado.
É um prazer estar aqui na Liga, é um prazer para um portuense, é um prazer para um portista em Lisboa também fazer estas visitas, e naquela demonstração que os últimos são os primeiros, por esta ordem que foi determinada, eu tinha aqui uma questão que foi levantada pelo Presidente André Vilas Boas durante este ano, que tem a ver precisamente com o nosso quadro competitivo e na necessidade de sermos imaginativos a pensarmos nele. E a ideia que trouxe para cima da mesa foi a de uma primeira volta com 20 equipas, em que todas jogavam entre si, apenas uma volta, e depois haver uma divisão de uma segunda parte do campeonato, em que se dividia os 10 primeiros e os 10 últimos, com 2 voltas. Isto teria mais jogos, possivelmente uma dor de cabeça ali para o Paulo, mas eram mais ou menos 5 jornadas a mais, não era muito mais do que isso. Na ideia de tornarmos a nossa liga cada vez mais apelativa, uma ideia como esta poderia fazer sentido? Diogo, nós já abordámos isso com as chaves esportivas, e até mesmo num contexto um bocadinho mais apertado e mais restrito, ou seja, que era, termos uma primeira volta com o número de equipas que temos hoje e depois de uma segunda volta, digamos, que disputavam para competir para campeão, os outros disputavam para manutenção, ou seja, não aumentava o número, mantinha o número, fazia isto. O que é que nos diz os operadores? Primeiro, que depois temos, de facto, mais um dos clássicos e temos menos presença dos clássicos noutras regiões, no fundo, quando há 2 jogos, é um jogo em casa, outro jogo fora, e isso é mais transversal e para eles defendem esse tipo de modelo. Por sua vez, e isso, como sabem, quem aprova são as equipas, as sociedades esportivas, os clubes, isso cria depois ali um critério que é: eu estou na equipa de subida ou de descida, ou seja, entendem que eu estou na equipa de descida, no pacote, para essa expressão, ou na pool digamos, da descida, pronto, que desvaloriza os seus ativos, os seus próprios jogadores. E por isso não foi muito bem acolhido, e como sentimos que havia muito mais abertura para se conseguir maior receita com o processo a 2 voltas normais, por enquanto não está previsto. Diogo, Deixe-me só, Tiago, se me permite... satisfatório, sim. Eu só tenho uma coisa a dizer, porque a certa altura o campeonato é claramente um campeonato de quem luta pelo primeiro lugar, quem luta pela da Europa e quem luta pela descida. E, portanto, se calhar isto até clarificava, e é um modelo que existe noutros Estados da Europa. Uns tinham isso, o caso da Bélgica, depois voltaram a esta volta igual, por isso já houve práticas em que, no fundo, estavam com este nosso modelo, depois fizeram essa divisão e agora voltaram outra vez, como é o caso da Bélgica. Mas, como disse, não é, embora percebendo claramente, luta-se ali os primeiros 5 para campeão, os do 4º até ao 7º até ao 9º para a Europa e depois os demais para se manter, não é? Para se manter. Mas é este o sentimento que, no fundo, nós tivemos nas cidades esportivas, mas, como tudo, eu acho que a vida é evolutiva e há abertura para, no fundo, irmos analisando e ouvindo. Um bom tema para reflexão futura. Não, mas todos eles, Diogo, sinceramente, e este caso concreto foi muito debatido. Nós, desde que estamos cá, digamos, nesta função, já o fizemos várias vezes com várias sociedades esportivas, este tema e outros temas mais sensíveis, que às vezes há receio de pôr em cima da mesa, então nós vamos reduzir o quadro, se verificar que é a melhor solução para as competições, porque não, mas na verdade, como disse, não aconteceu por este motivo. Não terão, da minha parte e da parte da equipa que me acompanha, receio de abordar temas que são sensíveis. A nossa função, a nossa obrigação é olhar para o bem do que é o futebol profissional e até no contexto do futebol profissional para o todo do futebol, não só em particular para o futebol profissional. E aí estamos totalmente abertos e disponíveis para conseguirmos olhar e falar. Não conseguimos hoje, não vimos o meio caminho hoje, amanhã há uma outra sugestão, avaliamos, percebemos e tudo isso totalmente abertos para o fazer. Deixe-me só, Tiago, dizer só isto, se me permite. Falaram muito aqui dos 3, o Elson do Benfica, o Diogo do Sport, do Porto. Não foi com a intenção, mas foi Eu sei. A Rita do Sporting e tal. Mas dizer-lhes isso. E cabe a mim, com justiça, dizer isso também aqui aos nossos ouvintes. Desde que cheguei a esta casa, tenho tido total cooperação das 3 sociedades esportivas que aqui representam.
O Porto, que eu disse em público, não apoiou a minha candidatura, mas já me enviou cartas e disse também, só em particular, elogiar o trabalho das nossas equipas, e todos eles, digamos, com sugestões, com recomendações, com, digamos, uma atitude construtiva que a mim me compete, na figura dos 3 aqui representados, dizer que as 33 sociedades esportivas ao longo desta caminhada têm sido muito cooperantes e têm-me ajudado muito nesta tarefa. Bom, poderemos eventualmente ainda refletir sobre esta questão. Cumprimos um quarto de hora de emissão. Eu não resisto aqui a aproveitar para colocar uma questão direta ao Reinaldo sobre o tema que o Diogo introduziu. Há alguma liga europeia das que executam, põem em prática um modelo parecido com aquele que André Vilas Boas defendeu, que seja inspirador para a Liga Portuguesa de Futebol? Há algum país onde este modelo seja interessante? Não, na altura havia o caso da Bélgica. É o da Bélgica. Era o da Bélgica. Bélgica que tivesse a prática, que depois inverteu. Sim. E talvez tenha invertido, aliás, disse-nos também alguns players da Bélgica que inverteram pelos motivos e pelas razões que há pouco eu referi. Ou seja, claramente não é um modelo interessante na Europa do futebol. Podemos admitir isso à data em que estamos, Reinaldo. É a realidade. É a realidade. Diogo, algo mais a acrescentar? Nuno, avançamos. Eu percebo esta explicação e de facto é um modelo que eu acho que na perspectiva dos adeptos dos 3 grandes clubes, ou dos 4, é capaz de ser o mais interessante porque provoca mais jogos, mais confrontos entre as grandes equipas. Mais transmissões televisivas. Também, mas de facto é também, sendo o mais interessante para a lógica dos 3 grandes, é porventura mais elitista. Não é? Porque de facto, depois é verdade que clarifica, mas ao mesmo tempo clarifica, discrimina. E portanto não há boas soluções. Eu percebo a resposta, embora pessoalmente, e obviamente falo por mim, seja favorável, ou fosse favorável, por exemplo, a uma redução do número de equipas na Primeira Liga e se calhar fazer duas zonas, chamamos assim, como antigamente, na Segunda Liga, para provocar até mais a rivalidade e a disputa próxima entre clubes. Percebo que estas coisas requerem dinheiro e para ter dinheiro é preciso ter estas concessões, digamos, àquilo que poderia ser o melhor modelo do ponto de vista meramente esportivo e da rivalidade. Reinaldo, faz sentido? Num futuro próximo, equacionar em relação à Liga 1 ou até à Liga 2 também? Eu penso algo que... parecido com aquilo que o Nuno defendeu e que já existiu na segunda divisão, digamos assim. Eram 3 zonas. Eram 3 zonas, até Norte, Centro e Sul. Eram 3 zonas. Depois vinha para a hora a seguir. Na altura, a Liga 2, hoje, a antiga Liga de Honra. Ou seja... Nós já falámos várias vezes sobre esse tema. O próprio operador disse isso que disse agora o Nuno, ou seja, se nós vamos banalizar muitos clássicos, perde valor também. Diziam eles isso, não é? Agora, há aqui um fator que pode mexer nisto tudo, que é a questão, ou seja, como há pouco o Nuno disse, nós temos que ter dinheiro, os clubes têm que ter dinheiro, a gente tem que ter dinheiro para que, no fundo, a competição cada vez possa ser mais sustentável. E esse processo tem que ser visto dessa forma. Como é que eu tenho mais competitividade, como é que tenho melhor espetáculo com menos custo. E aí é um tema que nós penso que vamos, no caso da Liga 2, há aqui um esforço enorme em tentarmos todos contribuir para que se consiga ter valores superiores de receitas para as sociedades esportivas, sejam elas da Liga 2 ou da Liga 1, não é? E nessa reflexão, depois tem que se, no fundo, rever alguma coisa. Eu penso que há aqui um desafio grande que as próprias sociedades esportivas reconhecem que é preciso ser feito e que, na verdade, que é tornar mais sustentável as competições. E na Liga 2 é uma realidade. Bom, Nuno, vamos avançar no nosso guião, obviamente, e falar de uma questão que preocupa os clubes, a dinâmica também do debate, do qual fazemos parte durante uma temporada de futebol, que são as relações institucionais entre quem gere o futebol, para além dos clubes, para além da Liga dos Clubes. Sim, era um pouco perceber
Perceber, no fundo, duas coisas. O tema é muito amplo e, obviamente, não temos tempo para discutir. E sim, este é o momento do programa em que podemos bloquear neste tema e não discutir isso, mais sim, nada. até nos próximos programas, até setembro. Mas não, mas eu acho que era... marcamos já um segundo em agosto, se calhar, para retomar esse para tópico. retomarmos. Não, é evidente que é um tema quente, que acho que também interfere um pouco, ou pode interferir com a competitividade, e que seguramente o Presidente da Liga estará preocupado. Este ano foi um ano, todos os anos são, a bem da verdade, mas este acho que foi particularmente marcado por muitas discussões, também fundadas em muitos erros ao nível da arbitragem. Como é que o Presidente da Liga vê esse clima? E ao mesmo tempo, até porque já houve algumas ponderações, algumas reflexões para que a arbitragem pudesse estar ou num organismo autónomo, quer da Federação, quer da Liga, ou num organismo junto da Liga, porque no fundo é a Liga que representa os clubes e são os clubes que competem, são os clubes que podem ser impactados ou não com as decisões. Como é que o Presidente vê tudo isto? Ou seja, está preocupado, não está preocupado? Acha que o atual modelo é o ideal, é o que faz sentido? À semelhança do que já foi tentado, mas depois na altura os clubes não concordaram, de poder trazê-lo para a Liga, faz sentido pensar nisso, num terceiro organismo? Era um pouco isso que eu gostava de perguntar. Não, eu penso que a arbitragem é um elemento sempre mais difícil. Exato. Aliás, Eu fiquei com o papel antipático. Temos aqui, digamos, nesta plateia, enfim, distintos juristas e por isso sabem bem quando é decidir o que é que isso também traz. Como adeptos de futebol total, podemos dizer que não é um tema, enfim, tão delicado em Espanha, por exemplo, ou em Inglaterra. Não, eu penso que a arbitragem tem sempre problemas em todo lado. Há sempre opiniões diferentes. E há uma coisa, esta ideia do 12º jogador que há pouco referi, também tem essa obrigação e esse princípio, essa motivação. Quando há pouco disse que fazia parte desse projeto também a APAF, que é a Ação dos Árbitros, tem essa... E, olha, por acaso não referi há pouco isso, nesta nossa... visita aqui à escola em Matosinhos, inscreveram-se 50 digamos, candidatos a árbitros, ou seja, tem a intenção de valorizar, digamos, enfim, a cultura desportiva onde está a arbitragem. Mas dizer-vos que quando o Nuno disse se é um tema para refletir, para melhorar a Liga, e eu particularmente tenho que estar sempre disponível para pensar em tudo o que é que se pode fazer melhor, em tudo, seja no que for. E, naturalmente, a arbitragem é uma área, como digo, sensível. A Liga hoje tem um comportamento que é o cliente, passa a expressão, e é, digamos, o órgão, e é preciso ficar claro. Quem gere, digamos, a arbitragem é um órgão que faz parte da estrutura da Federação. Certo. Mas é um órgão que é eleito autonomamente. Porque às vezes isto gera uma confusão, ou seja, enquanto a direção da Federação é uma direção, é um todo, na Liga o Presidente é um órgão, ou seja, votam o Presidente, depois tem um critério definido que há 3 clubes que são residentes, olha, estão aqui presentes, são residentes, digamos, na direção da Liga, esses 3 depois elegem mais 2 da Primeira Liga, época a época, e mais 3 da Segunda Liga, neste caso da Mel Super e da Betclic. Eu gosto sempre de dizer isto porque também no fundo é preciso reconhecer quem nos apoia, e a Betclic é um parceiro e a Mel Super também é outro parceiro, tal como na Aliança na Taça da Liga, que depois elegem época a época. No caso da arbitragem, o órgão federação é eleito autonomamente, e essa sua autonomia requer dizer que é um órgão autónomo, que no fundo reporta a uma estrutura que é a Federação, mas tem autonomia. Como penso que sabem, está em cima da mesa criar uma empresa, no fundo, para gerir o futebol profissional. E, na nossa opinião, nada contra isso, desde que, no fundo, se veja, como disse o Nuno muito bem, que isso traz melhoria. E daria melhoria da autonomia, da relação fornecedor-cliente. Eu vejo isso com total abertura, tenho maior respeito pelos senhores árbitros, tenho maior respeito pelos senhores jogadores, tenho maior respeito pelos senhores treinadores, e por isso entendo que esta melhoria permanente deve estar em cima da mesa. E via, como se faz no nosso dia-a-dia, o cliente também a poder ter uma opinião sobre aquilo que vai decorrendo.
não o fizemos de uma forma, digamos, oficial, fazemos-lo de uma forma, digamos, normal, a conversar e a sensibilizar, mas a arbitragem autónoma, repito, tem os seus avaliadores, tem os seus mentores, tem as suas formas de serem, digamos, avaliados e a sua permanência nas competições profissionais, ou descer ou subir os demais, e eu acho que essa empresa, desde que tem esta versão clara, que é o fornecedor arbitragem, que está na federação, e o cliente futebol profissional, e só isso, vimos-lo sempre com essa abertura para podermos fazer. Agora, eu acho que tem que haver paz e tem que haver autonomia também nas suas lideranças. E eu acho que em qualquer coisa, digamos, com muito ruído, que esta área gera sempre, a estrutura interna deve dar esse conforto. Mas o conforto não é tolerar o erro. Digamos que é erro. E se eu erro muitas vezes, quando for sujeito a eleições, as redes esportivas não me elegem. Se o árbitro, digamos, tiver muitos erros, os seus avaliadores terão, os seus mentores, os seus observadores, terão as suas decisões e não os retêm nessas competições. É natural que depois, como nós sabemos, ainda haja uma interpretação da arbitragem como, no fundo, não é erro, é intencional. Quero dizer isso com toda a clareza. Eu não acredito que nenhum árbitro tenha uma atitude parcial. Entenda-se parcial, com a vontade de prejudicar intencional A e beneficiar B. Não acredito nisso, sinceramente. Erram como todos os seres humanos erram. Agora, tal como os treinadores das equipas de futebol põem o jogador A ou o jogador B em função do seu desempenho, aqui será igual. E por isso, e ontem disse isso no outro programa, disse também que no universo do jogo de futebol estão 26 elementos, digamos, dentro do campo. Vamos considerar que os árbitros estão dentro do campo. São 4, mais 22 nas equipas, dá 26. Se nós individualizarmos isso e virmos no desempenho de cada um desses elementos, vejamos qual é os que menos falham. Se eu considero um jogador que tem que fazer um corte, tem que fazer um passo, e quantos passos acertou, quantos cortes errou e por aí fora, e os árbitros igual, quantos lances tiveram uma decisão errada ou assertiva, vejam quem mais falhou. Depois dizer-vos que acho que o VAR, que há quem concorde e há quem não concorde, mas o VAR veio ajudar, é uma ferramenta que vem ajudar a arbitragem, é que no fundo dos casos que tenham dúvidas, tem um elemento que possa ajudar. E aí, que tem um investimento grande, e penso que ele gradualmente irá sendo ajustado e a tecnologia vai sempre evoluindo, e no caso particular do VAR, acho que tem ali mais uma ou outra intervenção. Não sou defensor, que fique claro também, que o VAR intervém em tudo, senão qualquer dia aquilo, digamos, apita, e não sai daí. Agora, há alguns elementos, há alguns lances pontuais, como o caso, por exemplo, dos cantos. Aliás, o nosso diretor de competições fez-lo publicamente há pouco tempo. O que é que custa, digamos, se eu estou a ver que há uma decisão mal tomada, dizer, olha, não é esse o caminho, vai ver o VAR. E depois é que também essa pontual, digamos, alteração deve, na minha opinião, ocorrer. Por isso, resumindo e para ser objetivo na resposta, dar autonomia, formação, liderança, trabalho de casa, não querer mostrar poder na arbitragem, quando no fundo não é o meu poder. Eu tenho a melhor relação com os seus árbitros, a melhor relação, sinceramente. Nunca nenhum deles ouvirá uma atitude do Presidente da Liga, pá, isto zero. O que queremos é que aquilo tenha, a arbitragem tenha o melhor desempenho possível, que tenha, digamos, a melhor qualidade de serviço possível, ou seja, sejam o mais assertivos das suas decisões possível, porque no fundo estão a fazer o quê? A valorizar as competições. Essa é a base. E se nós todos dissermos isso com essa abertura, se calhar estamos a fazer um contributo para esse fim, porque às vezes mostramos serviço onde não devemos mostrar. Seguimos, Nuno? Diogo? Sim, eu acho que já valeu a pena falarmos deste assunto por dois motivos. Primeiro, pela explicação digamos assim, da estrutura e da forma de eleição, que eu acho que pouca gente conhece. Depois, para termos esta abertura que acabámos de ter, para mudar algumas coisas do protocolo do VAR, que me parecem da maior importância. Os 45 minutos que cumprimos semanalmente na rádio são sempre escassos para tudo aquilo que gostamos de debater, e porque gostamos muito de futebol e para além do futebol dos clubes que representam. Diogo, voltamos à Taça da Liga para cumprir a nossa agenda. Há pouco, quando o Presidente da Liga projetava um modelo diferente, eu percebi que tu ouviste isso com atenção. Ouvi, vamos cá ver.
Estavas a pensar em quê? Sim, não, entra na minha parte académica de estudar coisas tão distantes. E, de facto, do meu olhar como adepto, a Taça da Liga não é a taça mais próxima das minhas preocupações. E fiquei com a curiosidade de perceber o que é que pode ser esse futuro, até porque, entroncando na pergunta anterior, a ideia que também foi lançada pelo Presidente Vilas Boas era de se repensar a Taça da Liga, precisamente até para um quadro competitivo para aqueles que não estão constantemente na disputa do título ou de lugares europeus de forma mais direta e constante. Mas, pelo que percebo, vamos ter até uma Taça da Liga mais alargada e, portanto, era um pouco isso que eu gostava de perceber, e se, quando isso acontecer, não vamos ter, então, ainda mais questões com os tempos entre os jogos, os dramas dos clubes em relação a essa matéria. Eu colocou bem a questão, porque eu de facto não respondi a esse detalhe, que é um por maior. Ou seja, a intenção é que todos participem, mantendo a filosofia de que os títulos europeus só entram tal como agora. Ou seja, há essa preocupação que é não aumentar, não subcarregar, digamos, as equipas que estão nas competições europeias para que, no fundo, possam ter o seu descanso devido e possam ter um desempenho, e aproveito para dar os parabéns a todos. Naturalmente, esta época tiveram uns mais do que outros, mas reconhecer o desempenho e que, no fundo, esse desempenho das sociedades esportivas, que fique claro, não tenho qualquer dúvida sobre isso, que é o mérito de termos atingido o 6º ranking da UEFA, é mérito total das sociedades esportivas e, por isso, total, digamos, sensibilidade para podermos tudo fazer para que se consiga dar o maior descanso, as melhores condições para que, no fundo, continuemos a honrar esse grande crescimento que tivemos este ano e, por que não, olharmos para manter o 6º e olharmos para o 5º lugar, que é bom sinal. Por isso, resumindo, Diogo, todos a participar, os europeus mantêm a filosofia que temos hoje. É essa a nossa ideia. Muito bem. E, portanto, vamos ter uma competição com os outros clubes a poderem... E numa lógica já agora de maior abertura a jogadores que vêm da formação e que estão... Ou seja, reforçar essa vertente, ou isso é para manter tal qual está? Não, já o fizemos quer em direção, quer em própria Assembleia da Liga, e pensamos que vai ser ratificado nos nossos novos regulamentos de competições, em que há um aumento do sub-23, quer no número de jogadores em sub-23, que ao mesmo tempo de a janela de inscrições ter ali mais uma possibilidade, desde que seja, ou seja, um aumento, desde que seja para jogadores sub-23. Ou seja, a ideia é claramente... Terminando sempre numa Final Four. A ideia é essa, a ideia é manter. A pergunta estava na minha cabeça, é isso mesmo. Nós vamos mudar aqui de tópico, a Rita... Tiago, deixa-me só dizer isto para ficar claro, não é só... digamos, para a Taça da Liga, ou seja, esta ideia do sub-23, queremos que isto cresça mesmo nas mais competições, seja elas Betclic, seja elas Meu Super. Isso é uma novidade. Muito bem. Dizia que a Rita traz para o debate uma questão mais ampla. Não vamos... E disruptiva, não vamos só falar de futebol masculino. Rita? A minha pergunta para si, puxando aqui a brasa um bocadinho à minha sardinha, é saber em que medida é que a Liga pode contribuir para uma diminuição do fosso entre os rendimentos no futebol masculino e no futebol feminino, como sabemos, são abissais. Rita, eu acho que a Liga contribui para o todo do futebol. Eu diria que a Liga, às vezes há quem não queira reconhecer essa realidade, mas a Liga é o principal promotor da prática desportiva do nosso país. E às vezes há quem queira esquecer isso. Eu digo com total, digamos, desculpe a expressão, propriedade, porque no fundo comecei no digital, desde jogador a dirigente do digital, depois tive 21 anos de ação de futebol e por isso reconheço bem o impacto que tem o profissional no todo do futebol. Não há miúdo nenhum que, no fundo, não jogue futebol, que não tenha o seu clube pontualmente da terra, como é o meu caso, o AC Salir,
Quando me perguntam onde é que é o AC Salida, eu digo sempre que fica antes do AC Milan, depois já vão perceber. Digamos, depois tem o seu clube, o Sporting, o Porto, o Benfica, o Braga, o Vitória, o Sport Clube, o Famalicão, o Gil, enfim, outros, e não queria falhar de nenhum, enfim, mas para não alongar, para que no fundo as pessoas tenham essa noção, há sempre uma motivação. Por isso o futebol profissional tem essa grande motivação. E é importante, quando a água rega aquela árvore, se eu quero que a árvore, digamos, se mantenha, tem que lhe dar água para que ela se mantenha, digamos, a florescer e a dar-nos, digamos, o ar que do fundo nós precisamos. E aqui é igual. É importante alimentar também, reconhecer-se a importância deste motor que é o futebol profissional, para que ele continue a promover o todo. E nesse contexto está naturalmente o futebol feminino. O futebol feminino, que é preciso dizer e reconhecer o grande crescimento que tem sido feito, a grande aposta que no fundo foi feita da Federação, digamos no passado e também no presente, e como sabem o Presidente da Liga é por inerência vice-presidente da Federação, e por esse motivo é um tema que se fala com alguma recorrência, o futebol feminino, a sua personalização, que é uma nova liga, vem para a liga de futebol atual, futebol profissional. E qual é a nossa opinião sobre isso? Simples. Desde que o futebol feminino tenha condições para que possa ser profissional, total abertura para podermos, digamos, apresentar as chaves esportivas para que eles possam tomar essa posição. Considera que isso seria uma via para equalizar na prática? É uma via para crescer, repare, se defendo, podemos depois nesse tema se querem falar um bocadinho sobre isso, se defendo que deve ser profissional aquilo que é profissional, mesmo no futebol masculino, como no fundo temos hoje, e aí é uma reflexão que é preciso tê-la gradualmente e com alguma, digamos, veemência e com alguma determinação, há pouco falei nisso, fair play financeiro, entre outras medidas. Coloco o mesmo pensamento no futebol feminino, ou seja, crescimento importante, muito importante, ser profissional tem umas obrigações, tem umas, digamos, umas realidades. Como é que eu consigo tornar esse passo sustentável? Havendo esse passo, tudo bem. Mas a Liga, no seu dia-a-dia, incentiva, promove, total disponibilidade para que façamos ações em conjunto com a Federação, incluir as chaves esportivas para podermos, digamos, também incentivar o crescimento da prática do futebol feminino, total abertura para isso. Aliás, deixe-me repetir e não quero alongar, que tenho essa tendência a falar muito, por isso, Tiago, mande-me calar quando for necessário. Eu acho que a Liga tem essa obrigação e tem esse papel, tem esse dever, não só especificamente no futebol feminino, mas, repito, no todo o futebol. E enquanto cá tiver, e a equipa que me acompanha, estes jovens, estas meninas e meninos que no fundo estão cheios de vontade de contribuir para o todo do futebol, contam com essa abertura e com esse compromisso para o fazermos acontecer. Bom, era um tema que daria, em boa verdade, um programa, em função do que se está a passar com essa dimensão do futebol. Com o tempo que temos, não podemos deixar de falar de um assunto que é fundamental no negócio, obviamente, e que foi também fundamental na gestão e debate entre os clubes este ano, Nuno, que é a partilha dos direitos televisivos. Sim, tem a ver também com o bolo das receitas. Eu diria que é, no fundo, transversal a todos os temas, não é? Como, aliás, o Sr. Presidente foi explicando e foi respondendo. Quadro competitivo, bom, mas também tem que ser rentável, não é? Aposta e profissionalização do futebol feminino, bom, mas também tem que ser rentável. E eu aqui, enfim, a minha pergunta, se calhar é um bocadinho... Enfim, não há perguntas indiscretas, as respostas é que podem ser. mas a minha pergunta tem um pouco a ver com isto, e até, não querendo pessoalizar, não sente que recebeu de alguma forma uma herança pesada com esta questão dos direitos televisivos? O tempo vai contando, o acordo não parece próximo, não sei, não faço ideia. Talvez seja este o maior, considera que é o maior desafio à sua presidência? Não, é um dossiê desafiante para o futebol no seu todo. Mas é um dossiê que tem regras. Podemos dizer que este dossiê surgiu em 2021 com o decreto-lei, com a portaria, não é? Mas a mim compete-me, digamos, desde que cá cheguei, e a equipa que me acompanha, olhar para o dossiê e tudo fazermos para que no fundo ele aconteça. E é isso que fizemos, ou seja, desde que cá chegámos, não só percorremos as chaves esportivas todas, ouvindo e adquirindo sensibilidades,
falámos com as várias ligas europeias que já têm a centralização feita há dezenas de anos, não é? E outras um bocadinho menos, mas quase todas as principais já há muitos anos. Quais foram as práticas, o que fizeram, o que é que acham que hoje fariam de forma diferente. Fomos ouvindo também os operadores, que no fundo é importante. Perdão, como sabem, existe um veículo, digamos que é um instrumento, uma entidade que tem essa obrigação dentro da Liga, foi criado no passado, que é a Liga de Centralização, onde se decide os passos todos para, digamos, o processo de centralização, e fizemos a entrega do documento, do draft do documento do modelo de comercialização à autoridade da concorrência com 11 meses de antecedência, e documento esse que hoje está totalmente aprovado em Liga de Centralização, em direção da Liga, em Assembleia Geral da Liga, e foi aprovado faz precisamente hoje 8 dias também na Federação, na direção da Federação, e que será entregue rapidamente, digamos, à ADC, documento oficial. Documento esse, como disse e repito, totalmente articulado, debatido com a ADC. A ADC que, devo dizer que até hoje tem tido um comportamento super profissional, muito responsáveis, muito eficientes, o que no fundo prometem têm cumprido totalmente. Acho que às vezes nós não dizemos aquilo que no fundo corre bem e só temos tendência a dizer aquilo que corre mal, e é justo ter isso dessa entidade que no fundo tem sido, como disse, muito profissional. Agora, há mais um outro documento, que depois são documentos internos. Os direitos audiovisuais, de quem é que são? São das chaves esportivas. As chaves esportivas, digamos, têm uma entidade, que é a Liga, onde estão organizadas entre si. E, no fundo, é um documento que as chaves esportivas têm que aprovar, que, no fundo, é o mais sensível, que é a chamada repartição desses valores, não é? A chave de repartição. E essa chave de repartição cria as suas sensibilidades, como nós sabemos. Hoje, ao dia de hoje, a nossa competição tem, das 33 chaves esportivas, 3 delas, estou aqui presentes, têm 70% do valor. A diferença do que menos recebe para o que mais recebe tem de 1 para 14. Como sabem, o que mais recebe é o Benfica. Sim. E depois assim sucessivamente. Bom, o que é que se pretende? Quer aqui mais equidade. E em tudo na vida, quando é para receber mais, estamos satisfeitos. Quando é para receber menos, não estamos satisfeitos. E esse é o grande desafio. E depois vem a outra realidade, que é, temos uma entidade que, com mérito próprio e que muito ajudou que este negócio fosse uma realidade, que é a Sport TV. Tem, diria, não tem os 100%, mas tem quase os 100% nesta época que agora findou, tirando um clube, digamos, de todos, ou seja, tem de todos, menos o Benfica e o Moreirense, neste caso 2. Pronto. E este processo quer competitividade. Quer competitividade, porque no fundo, havendo competição, consequentemente há melhoria e há disputa do valor. Diz-se na gíria, em quase tudo, que quando se vende o todo, rende mais que a parte. Também pensamos isso, e daí os direitos da centralização terem esse princípio. É natural que quem está com o poder do negócio só per si não tenha grande motivação para que, no fundo, perca esse negócio. Tudo isso é legítimo. Embora não possa dizer que a Sport TV alguma coisa fez para que isto não acontecesse. Mas é legítimo, é natural todo esse processo. É natural que o Benfica, que acabou de renegociar as suas condições, coisa que o Porto, o Sporting e o Braga não fez, ou seja, tem um contrato em vigor, creio que tem 9 ou 10 anos de existência, mas que se o fizerem ao dia de hoje, conseguem melhorar as condições que têm atualmente, tal como o Benfica também conseguiu, o que prova que o produto evoluiu. Ora, dentro deste puzzle todo, e num processo que depois dizem que os direitos televisivos até não valem mais, tudo isso, que nós não concordamos, entendemos que valem mais. E tem estudos sobre isso? Há estudos, mas não deixe-me dizer isso, com todo o respeito pelos estudos e com todo o respeito pelos consultores e com todo o respeito pelos avaliadores, mas sabe que a minha vida, desde miúdos dos 18 anos, é a vida empresarial. E uma coisa é avaliar, outra coisa é quem paga. Sim. E é preciso quem paga. Quando pagar é que é importante. Por isso, eu não me iludo com esse tipo de questões. É importante que todos nós tenhamos essa reflexão clara e que façamos tudo para valorizar o nosso produto e que façamos tudo como fizemos nesta casa muito recentemente, há cerca de um mês e pouco, em que temos aqui, digamos, um conjunto de investidores a nível mundial, dos principais investidores dos fundos que investem no desporto,
37, 500 bi, e que ficaram admirados para a relação que existe, e estamos aqui no fundo a conviver, de respeito e de compromisso de todas as entidades esportivas, e isso dá-lhes confiança. E por isso é importante que nós todos contribuímos para essa confiança e para essa valorização, porque às vezes não nos apercebemos quanto é que uma discussão de um lance aqui ou lá, uma divergência que se torna um bocadinho um ruído superior, que nos enfraquece depois na venda desse produto. Por isso, temos valores que apontam para valores superiores ao que temos hoje, bem diferentes, mas estamos naquela fase que é a chave de distribuição para fechar. Qual é a interpretação de uma outra sociedade esportiva? Infelizmente é uma outra pontual. É que no entendimento de alguns, os três, e repito, estão aqui representados, têm de facto um valor desajustado face aos outros. E eu nisso tenho uma opinião muito clara sobre o tema. Porque é que o comprador, neste caso o Sport TV ou outra para qualquer, paga mais a um dos vossos do que paga aos demais? Porque estão a comprar coisas diferentes. Mas dir-me-ão, mas eu para jogar tenho que ter um adversário. Sim, é verdade. Mas este adversário tem X adeptos, tem X pessoas no seu estádio, e os outros têm... Pois, há aqui uma realidade. E o que é que eu sinto... Representatividade, não é? Exatamente. O que é que eu sinto na realidade? É que da parte de vós os três, neste caso dos três que estão aqui representados, sinto essa abertura para não só não aumentar, como até reduzir pontualmente. E também sinto, de uma forma muito transversal, o bom senso de os demais, em que percebemos que no fundo não se pode ir de 8 para 80, isto é um caminho que se faz caminhando. E estamos em crer que talvez consigamos que, para uma chave que passará de uma diferença de 1 para 14, que é o que menos recebe e o que mais recebe, de 1 para 7, mais ou menos. É sensível dizer isto, 1 para 7, e a mediana que hoje é quase 12 e tal, perto dos 13, passar para 5,6 por aí assim. Isto será consensual, na nossa opinião. Repito, haverá outras entidades sociais desportivas que têm o seu direito e respeito, que tinham vontade de criar aqui um corte grande nos três, vamos chamar assim. Mas também é preciso perceber como é que nós conseguimos ganhar competitividade interna sem perder a nossa competitividade a nível da Europa. Porque a Europa, como disserem muito bem, tem um peso para todo o nosso produto de futebol, nomeadamente para as demais, digamos, sociedades esportivas. Por isso é difícil, mas dá gozo nós termos dossiês sensíveis, não temos coragem, não temos medo de assumir, porque quando se diz que está tudo tratado, é preciso ter essa noção clara. Tudo tratado é isto que estamos aqui a falar agora, porque quando chega no dedo do haver, o cortar e o dar... concretização, pois. E a assinatura. Meus caros, o tempo da rádio está cumprido, mas há duas questões na nossa, enfim, agenda proposta para guião para este programa que ficam por debater. Nós vamos ter um tempo extra. Quem nos escuta na rádio pode procurar-nos em podcast. O Diogo e a Rita terão algo a acrescentar. Desse ponto de vista, o Nuno cumpriu exatamente, conseguiu cumprir o que trazia para este encontro. Despedimos-nos. Reinaldo Teixeira na rádio. Muito obrigado por nos ter recebido. Eu agradeço a vossa vinda e esta vossa casa está sempre ao vosso dispor, e dos ouvintes. Aliás, faço um convite, se me permite, a todos os ouvintes para virem conhecer aquela que é a Casa do Futebol Profissional, que é o Arena Liga Portugal. Tem um conjunto de equipamentos que vale a pena conhecer. Muito obrigado pela vossa visita. Rita Garcia Pereira, Diogo Feio, Nuno Magalhães. Obrigado. Seguimos em podcast. Na rádio despedimos. Até à próxima temporada. Os grandes adeptos continuam reunidos na sede da Liga e, neste momento, a plateia que acompanhou o programa pode assinalar o interesse, alguém na plateia pode assinalar o interesse, vai receber o microfone da RTP Antena 1 para fazer uma pergunta rápida, que pode ser ao Presidente da Liga, pode ser a qualquer um dos adeptos. Eu gostaria de retomar aqui em podcast o nosso debate, porque, como referi na rádio no momento em que cessamos, estávamos, enfim, a refletir brevemente sobre os direitos televisivos, ficamos com duas questões que são interessantes e pertinentes por fazer. Rita, devolvo-te a palavra. Obrigada, Tiago. A primeira questão que se colocava depois do que disse, justamente, designadamente sobre os direitos televisivos, prende-se com a circunstância de como é que se pode ajudar
designadamente a segunda Liga. Já ouvimos aqui algumas medidas a ter, por exemplo, mais públicos nos estádios, de forma a tornar o produto mais atrativo. A segunda Liga, esta época que findou, teve um aumento e bateu o recorde. Isso é óbvio sempre. dizer. E nós estamos a um conjunto de ações, várias ações ao longo, não só dos dias da semana, mas também nos próprios jogos. E também o compromisso das chaves esportivas em fazer, digamos, criar mais experiências, porque ir ao futebol, e nos vossos 3 estádios é um bom exemplo, além do jogo, há um conjunto de eventos antes, durante e mesmo depois, que no fundo atrai os miúdos, os jovens e os séniores mais jovens para lá irem. E a segunda Liga tem a sua grande obrigação e estamos todos empenhados nisso. Assim como, por exemplo, na própria promoção da segunda Liga, nossas ações, a nossa Liga TV faz um conjunto de ações com os vários agentes, com os capitães, enfim, temos um conjunto de, digamos, de programas que temos vindo a passar para criar atratividade dos públicos junto dessa também segunda Liga. Muito obrigada. Diogo, era quase uma questão final, de certa forma, para o nosso debate, a que tu colocaste, que ficou, digamos assim, para o último momento deste guião. E é uma questão que nos interessa, que nos preocupa enquanto adeptos do futebol. Sim, e que eu acho que acaba por entroncar com muitas das coisas de que falamos. Nós temos uma liga que no ranking da UEFA está em 6º lugar. Portugal não tem o 6º lugar europeu em muitas matérias e, portanto, há que assinalar. E se fosse a União Europeia era 5º, porque está lá um à frente que não pertence à União Europeia. Mas há uma coisa que se vai sentindo, que é um campeonato que envolve quatro clubes na relação com o título. Depois há um gap daí para baixo. Isso vai se sentindo até no nosso ranking. Se nós pensarmos numa grande pontuação de uma equipa portuguesa a nível da Conference League, foi o Vitória, há uns anos atrás, e foi a única vez em que tal aconteceu e sucedeu. E, portanto, se este ponto do desequilíbrio que, de certa forma, existe no futebol português e que se vai sentindo, quer dizer, nós temos jogos de qualquer uma destas 3 equipas onde pensamos sempre o natural é acontecer uma vitória de qualquer um deles, e é uma grande surpresa quando não acontece e não há assim tantas a acontecerem. Como é que nós poderemos, isto pode entroncar nos direitos televisivos e noutras questões, reduzir essa diferença entre uma elite do futebol português, se quisermos, utilizando um princípio de classes, uma classe mais média do mesmo? Nós temos, inclusive, este ano, quero só complementar aquilo que o Diogo está a dizer, com algo que é muito prático, e poderemos encontrar isso em várias ligas, mas aqui ao lado, gosto sempre de ir aqui ao lado à Liga Espanhola, o exemplo de um clube que cresceu para ser competitivo no contexto europeu e foi à final da Liga Conferência, que é o Rayo Vallecano. Acho que é um ótimo exemplo. Para dizer o quê? Independentemente do clube que fique em 5º, com todo o respeito para quem nos ouve em Famalicão, ou em Barcelos, ou em Vila do Conde, ou até em Passos de Ferreira, nós já sabemos que o clube que fica que fica no 5º lugar, eventualmente o Vitória pode surpreender-nos, não vai fazer uma boa Liga Conferência. Diogo e Tiago, eu acho que isso é uma realidade, mas também é justo dizermos que tem havido evolução. E tem havido evolução grande. Já não é tão anormal ver aqui e acolá uma derrota dos 3 grandes. Antes, quase nunca acontecia uma derrota dos 3 grandes. Hoje já vai acontecendo. A disputa entre... Uma derrota dos 3 grandes, Reinaldo, em contexto. Ou seja, a nível nacional, ou seja, falando de competitividade, a nível nacional, e não está aqui em pormenores, porque até posso me esquecer de alguns casos, depois lembro que... Exato, é melhor não. Nunca conquistei. Eu poderia relembrar não vale a que o pena. campeão este ano fez mais pontos que o campeão do ano passado, que aliás fez os mesmos, mesmo assim não deu Mas, para ganhar. Diogo, isso é um tema... Reinaldo Teixeira, estamos à vontade porque estamos em podcast, Okay. já não estamos na emissão nacional de Antena 1. Mas, ou seja, isto é um tema que eu deixo para vós, que tem isso Nunca fiando, exatamente. tem isso mais presente. Mas pronto, mas depois é que os resultados são mais disputados. Hoje vimos bem a disputa, digamos, mesmo as equipas que ficam cá em baixo,
na cauda da tabela, com os ditos grandes, há surpresas de quando em quando, e temos agora o caso da Taça, foi um exemplo. Bom, mas isto para dizer que, e esse da Taça, repare, ganhou com o Sporting, e ontem perdeu com, neste caso, o Torrense, ganhou ao Sporting, e ontem perdeu com o Casa Pia. Mas, talvez aí, digamos, não desvendo a pergunta do Diogo e do Tiago, ou seja, a competitividade na nossa Liga Mel Super é impressionante. Nós até há pouco tempo estávamos ali a saber quem é que no fundo subia, quem é que estava, digamos, para o segundo que subia, quem é que ia ao play-off, quem é que descia. É impressionante. Mas não adianta a questão. Nós já temos equipas hoje cá dentro, o exemplo foi o Maricão, o Vitória Sport Clube, o Gil, enfim, todos têm um desempenho grande. O Moreirense, o Arouca que fez também uma recuperação enorme, enfim, tantos que têm feito isso. Pergunta-me o Diogo, e bem, como é que nós conseguimos termos mais capacidade, mais competitividade para chegarmos lá e contribuirmos para o nosso ranking europeu? Isso é importante, ou seja, uma das razões que no fundo está no pressuposto desta questão da centralização é essa equidade, e é isso que dizem as redes esportivas, ou seja, como é que eu consigo ter mais receita para ter um orçamento mais robusto, consequentemente um melhor plantel que me permite ter maior competitividade e qualidade para o meu desempenho. Reinaldo, deixa-me só, porque acontece muitas vezes que as equipas que vão à Conference League, na época seguinte, têm imensa dificuldade a nível interno. Isto aconteceu, por exemplo, este ano com o Santa Clara, foi uma coisa evidente, e acontece também com outros. E eu acho que é essa a diferença do nosso ranking. Os 5 são muito difíceis, mas eu não acho que seja nada impossível. Eu acho que é precisamente por esta falha de nós termos 4 grandes contribuintes a nível de pontos no ranking da UEFA, mas depois a partir daí a coisa é mais desoladora. O que eles dizem e o quinto conta, porque nós depois andamos a dividir, exatamente, portanto estamos sempre a gerir o prejuízo do quinto que... O que é que, do fundo, nos dizem? Ou seja, por eu não ter um orçamento que me permita ter um plantel com mais qualidade e com mais capacidade, e isso chama-se orçamento da receita, eu vou lá e na época seguinte, isto tem sido transversal e com essa dificuldade. Não é? Por isso, voltamos à mesma conversa. Como é que nós conseguimos ter mais receitas e ter receitas? Eu agora vou entrar um bocadinho diferente do tema. Ou seja, como é que eu consigo ter receitas que tenha, nos adeptos de há pouco da nossa conversa, ter melhores condições para os receber, ou seja, ter melhores infraestruturas de jogo, de treino, e consequentemente estou a valorizar o produto, a vender melhor e conseguir ter um aumento, digamos, de receitas que me permite também investir no plantel. E é por aí, ou seja, eu penso que é por aí que no fundo nós temos que apostar. Já agora dizeste também, e isto talvez encaixa na conversa há bocadinho em relação ao futebol feminino, mas eu sou defensor e tenho vindo a falar aí com as nossas redes esportivas que o que é que temos hoje? Há uma subida de uma equipa da Liga 3 para a Liga 2, tem uma carência de algumas exigências que depois tem um período para poder colocar. É a mesma coisa da Liga para a Liga 3, da Liga 2 para a Liga 1 e por aí fora. Ou seja, isso é uma realidade que de alguma forma enfraquece o nosso produto. Isto é sensível o que estou aqui a dizer, mas é verdade, ou seja, mas não é justo nós não tomarmos uma posição que permita a que as pessoas saibam, neste caso os clubes saibam, com antecedência o que é que vai acontecer. Então o que é que no fundo nós defendemos? O que é que faz sentido, o que é necessário de infraestruturas de competição, para competição na Liga 1, BetClick, na Liga 2, Mel Super? O que é que faz sentido de infraestruturas mínimas para treino? Tudo isto tem implicação no que estamos aqui a falar. É Liga BetClick, Liga Mel Super. É isto, ok? Quem cá está não tem. Quanto tempo é aceitável para ter? Isso é despesa, não é? E é despesa, mas é despesa que é investimento. Nós trouxemos aqui a esta casa também, prática de uma entidade que no fundo faz muito com a Liga e trouxe exemplos de Sede Esportiva A, tinha X adeptos, X de faturação. Fizeram este investimento, passou até X adeptos e X de receita. E o break-even fecha, em alguns casos, com uma época ou 2 épocas. Tudo isso tem que ser assumido. E digo-lhe com franqueza, não é matar o nosso futebol, não é isso que está aqui em causa, é se eu entender que é para ter um campo de relevado, e agora digo-vos também isso, esta época que terminou, tivemos 13 novos relevados,
dos quais 4 híbridos, e esta nova época vamos ter, se tudo correr bem, mais cerca de 12 ou 13. E investimento em sociedades esportivas. Eu digo-vos com franqueza que as sociedades esportivas fazem milagre, porque a ideia de que o futebol profissional está cheio de dinheiro, devo dizer que os orçamentos são muito desafiantes, mesmo muito desafiantes. E por isso há um investimento na infraestrutura, entende-se o que é necessário das infraestruturas, como estava a dizer, para concluir. O tempo necessário, vamos pôr, por exemplo, é preciso um novo estádio. 4 anos, 4 épocas, 5 épocas. Temos equipas que não jogam em casa, por assim dizer. Mas por este motivo, mas não é culpa delas, Diogo. Eu sei, O regulamento permite, aliás, Sim. com o meu conhecimento e da equipa que me acompanha, o regulamento aqui serão cumpridos ao rigor. Não há aqui qualquer simpatia para A ou para B, nem qualquer vontade de dificultar. Como é que se consegue facilitar? Cumprir os regulamentos. E por isso, com essa realidade clara, assumida, eu digo assim, olha, tem que ter o relevado, tem um ano para o ter. Tem que ter um novo estádio, tem que ter, com esta capacidade, vamos pôr 4 épocas, 5 épocas. Passado esse período, as equipas que ganharem um mérito desportivo para lá chegar, têm que, digamos, também ter as condições de infraestruturas para integrar. Se não tem o primeiro classificado, tem o segundo, vem o segundo. Não é o segundo, é o terceiro. E se fizermos isto, estamos sim a contribuir para, exemplo, estou no profissional porque tenho coisas para lá estar. E juntamente com isto, devemos pensar num fair play financeiro. Eu não posso ter, digamos, um orçamento interno, nosso interno. Ou seja, eu não posso ter, digamos, uma equipa que tem uma expectativa de receita de 10 e contrai uma responsabilidade, digamos, de 100, não é? E não tenho provas dessa receita, da diferença dos 10 para os 100, dos 90. Isso tem que ser garantido. Sou pena depois pormos aqui algumas coisas aqui em prática, ou pôr algumas coisas em causa. Assim como, por exemplo, o fair play financeiro, o Diogo sabe bem disso, enfim, enquanto deputado e conhece bem todas estas nossas leis. Mas quem esteve sabe bem e acompanha. Ou seja, que é hoje uma sociedade esportiva, e temos hoje cerca de 67% das nossas sociedades esportivas são adquiridas já com capitais estrangeiros, a maioria delas, perdão, e eu para poder adquirir essa sociedade esportiva, eu tenho que depositar um dossiê na IPDJ para provar a minha idoneidade, tenho 30 dias, ou tenho o IPDJ a partir de dias para se pronunciar, ou não se pronunciando, significa que podem comprar e segue por aí. Ou seja, nós podemos ter aqui a porta aberta a alguns investimentos que, no fundo, não tragam valor para as nossas competições. Também aí, acho que é preciso pensarmos nisto com compliance para podermos, no fundo, sinceramente, Diogo, acho que é isto que, no fundo, nos fará... Porque há uma tendência de entrada de capital estrangeiro. Não, eu diria... Recentemente. Há uma tendência, como eu não me recordo, então não falou, como disse, no profissional há 30 anos, no todo há mais de 50, eu nunca vi tanta apetência por investir no nosso futebol. Tanta apetência, comprar as sociedades esportivas, investir nos patrocinadores nas nossas competições, nunca vi tanta apetência. Bom, Rita, sim? Já agora, e como é que explica essa apetência? Por isto mesmo, ou seja, nós queremos talento, nós temos o nosso Cristiano Ronaldo, que no fundo tem a imagem que tem no mundo todo, nós temos centenas de jogadores feitos para o mundo todo, nós temos 400 treinadores em 52 países lá fora, e por isso nós crescemos agora para o 6º lugar do ranking, ou seja, o Diogo disse bem, eu não conheço nenhuma atividade no nosso país que seja tão transversal, nem que tenha o posicionamento do futebol. Por isso, no fundo, digamos, cria atratividade. Bom, o tempo está praticamente esgotado, mas alguém na plateia, sim. Boa tarde, peço que se identifique. Obrigado. Boa tarde a todos. E é bom, obviamente, ter também alguém desse lado, quebrar aqui, como se diz, enfim, no teatro, a quarta parede. Viva! Boa tarde a todos, o meu nome é Orlando Fernandes, sou do Departamento de Comunicação da Liga Portugal e tenho uma pergunta para o Presidente, se puder ser. Pode ser, claro. Já falou no bem-estar dos adeptos, nos estádios, no aumento das assistências, no melhoramento das infraestruturas, mas acho que gostaríamos de perceber em que ponto está o consumo das bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios. Se nos puder esclarecer. Obrigado. Posso, Tiago, posso? Pensava que era uma pergunta no bem-estar da equipa da Liga, mas
Mas essa, para nós e para mim em particular, é determinante, porque sem o vosso bem-estar não há qualidade de produção, e por isso tenho imenso orgulho em ver-vos felizes e tenho imensa gratidão em reconhecer o vosso contributo para este crescimento que temos vindo a ter desde que cá cheguei a esta função. Por isso, começo por aí. Agradecer a vossa colaboração. Jovens, reduzimos o quadro, mas temos grandes profissionais e muito empenhados profissionais. A questão do álcool nos estádios. O Orlando colocou a questão e ele está mais ou menos dentro do assunto, por isso ele a coloca para que os ouvintes possam, digamos, ficar informados, e muito bem. É verdade que sentimos essa grande, digamos, justiça, se é que se pode dizer assim, de que não faz sentido num país com esta qualidade, com o talento que nós temos, com o grande comportamento e exemplar comportamento dos adeptos, que no fundo reduziram as suas ocorrências em quase 40%, em que não possa tomar uma cerveja ou uma cidra durante um jogo. E nesse contexto também agradecer e reconhecer a cooperação que temos vindo a ter com as forças de segurança, com as autoridades. Eu penso que é do conhecimento geral que as sociedades esportivas investem 17 milhões e meio em segurança. Ou seja, as sociedades esportivas, para garantir que há segurança, têm esse investimento, esse contributo. E por isso, talvez por aí também essa redução, a redução é o bom comportamento dos adeptos e as estratégias das sociedades esportivas. E fizemos chegar essa nossa preocupação junto do Governo, junto das forças de segurança, e sentimos que as coisas estão encaminhadas para que na próxima época comecemos com a hipótese de se consumir a cerveja, a cidra nos estádios. O que nós vimos hoje é um conjunto de relotes, e nada contra isso, nem envolvendo os estádios, mas eu não posso beber dentro e posso beber fora, não faz sentido. Não estou a dizer que acabem com fora, não estou a dizer isso, acho que faz sentido essa festa, essa fanzone, vamos chamar-lhe assim, esse momento de convívio entre todos, mas que se permita que eu estou a conversar, quero tomar uma cerveja ao intervalo, até depois de terminar o jogo, este sair logo fica a conversar, até permite que não haja tantas filas, por isso, Orlando, com franqueza, estou convencidíssimo que, para aquilo que me é dado a conhecer, vamos ter na próxima época essa possibilidade. Com o tempo que temos, vamos concluir. Eu faço só uma pergunta direta em relação a algo que surgiu neste prolongamento, a penúltima questão que se refletiu aqui, ou seja, a visão estratégica para o desenvolvimento da Liga nas várias componentes que foram aqui afloradas de forma breve. É uma questão muito pessoal, Reinaldo Teixeira. Quando olha para outras ligas, qual é a liga que o inspira? Benchmarking. Várias. Não, eu não vou daqui. Primeira Liga e La Liga. São as duas, não é? Correto. Nuno, Diogo e Rita, fazemos uma síntese e um encerramento. Eu, da minha parte, queria mais uma vez agradecer ao Sr. Presidente da forma muito disponível e aberta e profunda, até que abordou todas as questões, algumas delas colocadas por mim, delicadas. Eu acho que valeu a pena ter esta conversa mais calma, mais pausada, mais fora da espuma do dia, do jogo, da bola que entra e que não entra. E acho que foi importante, nós ficamos aqui, pelo menos eu fiquei a saber várias novidades. A forma também como foi explicado, quer a organização na perspectiva do Conselho de Arbitragem, dos árbitros, quer a questão dos direitos televisivos, acho que foi serviço público, no fundo, de explicar quer o estado da arte, quer até o próprio funcionamento do ponto de vista organizacional. E, portanto, queria agradecer mais uma vez a disponibilidade e desejar-lhe, obviamente, as maiores felicidades para todos esses desafios que tem, para todos esses projetos que tem. Diogo, eu não resisto a pedir um comentário final teu, sem deixar também uma sugestão, considerando que La Liga é uma referência, como foi dito há segundos atrás, até que ponto é que as duas ligas podem ter uma agenda mais comum, porque essa questão é uma questão que te interessa. Sim, a mim é o Presidente de Vilas Boas, eu vou aqui um bocado de bolsos vazios, não é? Quer dizer, Já cá falta. Já não há o campeonato, a Liga já percebemos que vai manter muitos atuais moldes, a Taça da Liga até vai passar a ter mais clubes, mas este ponto, eu não ligo muito às provas ibéricas, não contabilizo essas provas, mas eu acho que pode haver, tal como temos o mercado ibérico da energia, não é? Podemos ter aqui uma lógica cada vez mais próxima entre
os dois campeonatos, as duas ligas. Além do mais, em 2030 o Campeonato do Mundo será conjunto, será mais conversa para outra freguesia a questão da supertaça ibérica, mas eu acredito, e pela profissionalização que vejo que existe na nossa liga, que esse é um caminho que pode ser trilhado. Acho que era muito interessante no plano competitivo que tivéssemos cada vez mais uma lógica de ligação entre as duas ligas. Poderia voltar atrás, acho que isso pode ser mais difícil numa lógica dos clubes que não estão na elite, mas eu acho que nos clubes que estão na elite teríamos com certeza bons espetáculos desportivos. Não precisávamos de ir jogar à Arábia Saudita, podíamos jogar aqui nos nossos estádios, em Porto, Lisboa, Barcelona, Madrid, por aí fora, e se calhar acho que esse é um bom desafio para o futuro da Liga, e pelos assentimentos que vejo de cabeça não me parece que seja assim uma ideia original, e esse é um bom sinal, com certeza. Nós estamos a concluir, Reinaldo, mas obviamente isto merece um comentário. Sim, a Rita já vai... Não, dizer, Diogo, que tive enfim, o prazer e a honra de receber aqui nesta nossa casa, vossa casa, o Presidente da La Liga, Javier Tebas, esteve cá e falámos sobre tudo isso e muito mais coisas, não é? Por isso dizeres que totalmente abertos em parcerias, em sinergias, em potenciar, digamos, quer com a La Liga, quer com outras ligas, há um fator que temos em conta que é os calendários disponíveis. Claro. E é por aí. Agora, que fique claro isso, o Diogo disse que ia de bolsos vazios, eu diria que não só não vai de bolsos vazios, como também não nos deixou, o meu bolso ficou muito mais cheio e a minha cabeça muito mais instruída e com mais conhecimento, porque na verdade é isso, é essa partilha de realidades e de opiniões de cada um que nos enriquece mais, e por isso dizeres que contem sempre com esta casa e com esta equipa que cá está, com total abertura e espírito de crescer e em simultâneo total humildade para em conjunto construirmos um caminho para bem de todos. Rita, vamos concluir. Eu resta-me agradecer a sua disponibilidade, concordo com o Nuno, acho que foi serviço público e acho que muitas das respostas que deu aqui de uma forma absolutamente clara e pedagógica servem também para pensamentos futuros e para novas ideias, e por isso daqui fica, pelo menos da minha parte, meu muito obrigada. Teremos todo o gosto em voltar. Obrigado também por essa disponibilidade e pelo acolhimento, Reinaldo Teixeira. Eu agradeço ao Tiago, à Rita, ao Diogo, ao Nuno, enfim, a vossa visita, mas mais do que a vossa visita, a forma, digamos, enfim, construtiva, como no fundo cada um colocou as vossas questões, e dizer-vos isso, não tenho que agradecer, essa é a minha obrigação, esse é o nosso dever, e sem estar a querer-vos cansar mais com isso, contem sempre com este espírito e com esta abertura total para em conjunto construirmos um melhor futebol e um futebol que surpreenda mais ainda os nossos adeptos e o nosso país continua a crescer como no fundo aconteceu este ano. Muito obrigado. A temporada dos Grandes Adeptos termina aqui. Retomaremos em agosto. Foi um gosto fazer a emissão na Liga e um agradecimento especial a todas e a todos que assistiram a esta emissão.